Olá, alunos e alunas. Vamos comentar hoje sobre as estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. Estas que se manifestam devido ao nosso movimento de translação, ou seja, o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Nesse movimento, o eixo de rotação da Terra ele é inclinado em relação ao plano da órbita, e devido a essa inclinação, os raios solares são aproveitados de uma maneira melhor ou pior, resultando nessas condições climáticas. Então vamos lá. Estamos na apostila número 4, aula 16 e 17, as estações do ano, página 35. Então nós temos que as estações do ano elas são decorrentes do movimento de translação, e a Terra no seu movimento de translação, o eixo de inclinação ele tem uma inclinação em relação ao plano da órbita, e essa inclinação faz com que variadas regiões do planeta Terra recebam energia solar de diferentes maneiras, e essas diferentes maneiras que representam, que trazem como consequência essas variações climáticas. Então, nós observamos que o Sol, em determinadas épocas do ano, sempre aparece em determinadas posições. E essas determinadas posições chamamos de movimento aparente do Sol, ou seja, o Sol se desloca pelo céu em diferentes posições, tá bom? Em diferentes posições, mas sempre do lado leste. Então, em determinadas épocas, ele estará no ponto médio, ou exatamente no ponto cardeal leste. Ele se afasta um pouco para a esquerda e um pouco para a direita. Então, quando ele está nesse ponto médio, então nós temos o equinócio. Então, equinócio significa que o número de horas que temos iluminadas pelo Sol tem a mesma quantidade das horas que passamos sem a iluminação dos raios solares. Nesse exato momento estamos na primavera ou outono, por isso chamamos de equinócio de primavera e equinócio de outono. Então temos que o período em que o planeta, que a região que estamos, é iluminada pelos raios solares, esse período é igual ao período que não é iluminado pelos raios solares. Então o período iluminado é igual ao período escuro, por isso nós temos lá igual à noite, o dia é igual à noite em relação ao seu período. Agora o Sol vai se deslocando e ele aparece no horizonte mais à extrema direita ou mais à extrema esquerda. E nesse período nós temos o solstício, que significa sol parado. Então temos o solstício nesse exato momento do ano, temos o solstício de verão ou o solstício de inverno. Por que solstício de verão e inverno em relação ao quê? Então vamos dividir o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, devido ao eixo de inclinação, esse eixo imaginário aqui, o eixo terrestre, tudo bem? Então os raios solares são aproveitados de uma melhor maneira pelo hemisfério norte. Então esse aproveitamento melhor gera condições climáticas com temperaturas mais elevadas, temos o verão. Em contrapartida, nesse exato momento, no hemisfério sul, os raios solares não são aproveitados da mesma maneira, tem o pior aproveitamento dos raios solares, então temos as temperaturas menores, então estamos no inverno, por isso que solstício de verão, inverno. Durante o nosso movimento de translação, a Terra continua e chega a um determinado momento que agora quem recebe os raios solares de uma forma direta, com melhor aproveitamento, é o hemisfério norte, e o hemisfério sul recebe de uma pior, aproveita-se essa energia solar de uma pior maneira devido a essa inclinação. Então nós temos o solstício de inverno na região sul, no hemisfério sul. Então, nós temos que, quando temos o solstício de verão, significa que exatamente nesse dia nós temos o dia do ano onde a parte iluminada, o período iluminado é o maior. Então, temos o período iluminado maior que o período que não é iluminado, e neste exato dia é a maior quantidade de horas iluminado pelo Sol. E em contrapartida, quando nós temos um solstício de
Inverno significa que temos o maior período do ano em relação ao dia e à noite, onde nós temos o período não iluminado, tá bom? Período escuro. Então, no inverno temos o período escuro maior, que exatamente no dia de solstício de inverno. Relógio solar. Então, nós temos o gnomo, que nada mais é do que uma vareta, e a sombra dessa vareta foi utilizada para a determinação do período. Então, perceberam isso? Fizeram a medida da sombra exatamente todos os dias ao meio-dia, determinaram, mediram a sombra mais curta e a sombra mais longa. E perceberam que a sombra mais curta e a mais longa sempre caía no solstício. Então, temos que no solstício de verão temos a sombra mais curta e no solstício de inverno a sombra mais longa. Agora vamos estabelecer aqui, ó, temos um esquema aqui do movimento de translação em determinados momentos do ano e aqui como que o Sol se apresenta no horizonte, tá bom? Vamos partir aqui da posição número 1. Então, na posição número 1, nós temos que a incidência de raios solares, ela incide de uma maneira mais aproveitada no hemisfério norte. Essa maneira mais aproveitada significa que esses raios solares incidem diretamente no hemisfério norte e perpendicularmente em relação ao nosso trópico de Câncer. Então, nós temos, no hemisfério norte, nós teremos o solstício de verão e no hemisfério sul teremos o solstício de inverno. Então, nós estamos na posição número 1. Então, aqui nós temos o Sol se apresentando no horizonte no extremo esquerdo. Então, nós temos no hemisfério sul, aconteceu aqui, vamos lá. Temos o solstício de inverno no hemisfério sul e no hemisfério norte, solstício de verão. O planeta Terra continua no seu movimento de translação, chega a determinado momento do ano, estamos na posição número 2, exatamente no dia 23 de setembro. O hemisfério sul, que saía de uma estação de inverno, então a temperatura começa a ficar melhor, tem melhores condições de temperatura. Então saímos do inverno e vamos para a primavera. No entanto, no hemisfério norte, estávamos no verão, do verão, então já atingimos a temperatura máxima, então a tendência da temperatura diminui. Então nós temos aqui, nesse exato momento, que estamos no dia 23 de setembro, temos equinócio, significa quantidade de horas iluminadas no dia, a quantidade de horas iluminadas é igual à quantidade de horas não iluminadas durante o dia. Então, nós temos o equinócio de primavera no hemisfério sul e no hemisfério norte equinócio de outono. Prosseguindo o nosso movimento de translação, estamos na posição número 3. Então, o nosso Sol aparecia no extremo esquerdo, foi para a posição central, agora vai para o extremo direito, então ele para retornar. Então, é só parado aqui novamente, nós temos um solstício. Solstício no hemisfério sul. Então, os raios solares incidem diretamente no hemisfério sul e perpendicular, exatamente no dia de solstício, perpendicularmente à linha do Trópico de Capricórnio. Então, temos o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Então, nosso movimento de translação, chegamos lá na posição número 4, no dia 21 de março. No dia 21 de março, o Sol, que estava na extrema direita, ele para e retorna para o nível médio, chegando nessa posição média no dia 21 de março, e nós temos novamente um equinócio, quando os raios solares incidem perpendicularmente à linha do Equador. Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul recebem os raios solares de maneiras iguais, aproveitam da mesma forma. Então, nós temos no hemisfério norte, que estávamos no verão, agora vamos para o outono, então temos um equinócio de outono, e no hemisfério norte, que estamos no inverno, agora nós temos o equinócio de primavera. Pessoal, finalizamos as nossas principais características das estações do ano. O principal fator, que é o eixo de inclinação,
terrestre e no seu movimento de translação que origina essas mudanças climáticas. Qualquer dúvida a gente comenta na nossa videoconferência. Grande abraço.